Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Mude de Vida com Meditação. Eu sou a Ramile e neste vídeo eu trago um entendimento sobre o que vem a ser o autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele surge justamente para que nós possamos entender o sentido que a vida tem para a gente e para lidar melhor com as situações do dia a dia, que nada mais é do que você descobrir a sua missão, na verdade, a sua essência. O autoconhecimento nos traz a descoberta de quem realmente a gente é, do que nós viemos fazer aqui, que às vezes isso é muito difícil da gente descobrir, e também nos ajuda a conhecer os pontos negativos que nós possuímos, que são as famosas sombras. Bem assim, saber lidar com essas sombras, porque é normal nós termos isso, e nós viemos aqui para trabalhar justamente essas questões que são mais parte da nossa sombra, e o autoconhecimento ele ajuda a gente entender este sentido e a melhor conviver com os nossos desafios e as nossas dificuldades. E como, na verdade, nós podemos nos autoconhecer através de estudos. Você pode ler um livro, por exemplo, e ter um super, hiper insight. Através das próprias técnicas que você consegue aplicar em muitos vídeos aqui do canal, eu te indico. Em especial, através de uma meditação, análises terapêuticas, psicológicas, a busca de auxílio de um profissional que cuida especificamente desta área, mas o autoconhecimento ele vem justamente quando você passa a enxergar quem você é. Nós vivemos em uma sociedade em que muitas pessoas vivem camufladas. Elas vivem tanto em função do que é falado lá fora, do que as pessoas vão falar e julgar, do que as pessoas vão dizer, do que a sociedade é, que elas seguem um padrão. E esse padrão ele pode ser apenas não só social, mas pode ser familiar. Seguimos um padrão familiar porque o pai e a mãe fazia isso, gosta disso e a gente acaba seguindo. E aí a gente vai encobrindo, acobertando aquela essência que nós somos de verdade. E a nossa essência, ela tem uma missão a ser cumprida aqui. E o autoconhecimento, ele é libertador neste sentido, porque quando você começa a entender quem é você, é esse o objetivo do autoconhecimento, é você descobrir quem é você de verdade que está assistindo aqui ao vídeo, e aí você passa a fazer as coisas que realmente te trazem prazer e a não ficar privado, retraído por conta de questões que na verdade não tem nada a ver com o sentido que você quer dar para a sua vida. O autoconhecimento, você vai descobrir quem é você de verdade, o sentido da sua vida, sem máscaras. E nesta era em que nós estamos vivendo, nesta transição, muitas pessoas estão buscando o autoconhecimento, porque está havendo um chamado coletivo para isso. Nós estamos querendo encontrar talvez aquilo que nós deixamos perder. E aí vem as dores e os sofrimentos, que são realmente essa questão que nos fazem olhar para a gente, olhar o sentido que nós estamos dando para a vida. Quando você começa a se autoconhecer, quando você começa a viver aquela sua verdade, surge o despertar, porque é como se instalasse algo dentro de nós, chamasse. O despertar é um insight que tem dentro de nós de que uma mudança está sendo necessária na nossa vida, porque talvez do jeito que nós estamos vivendo, que nós estamos prosseguindo na nossa zona de conforto, não está nos trazendo a satisfação, a felicidade, o grande prazer. E aí você começa a entender que você pode ser algo melhor, algo maior em mostrar quem realmente você é. E isso passa a fazer sentido para a sua vida, a te conectar com a sua alma, né? Porque não faz sentido a vida se você está deprimido, não faz sentido a vida se você se sente traído o tempo inteiro, não faz sentido a vida se você entende que qualquer relacionamento não serve para você e que você não consegue ser feliz. E aí você passa a se questionar. E a dor, ela traz esta interiorização. Por quê? Porque você passa a analisar as suas sombras, você passa a ver aquilo que você realmente é.
é, e você passa a trabalhar emoções e sentimentos na sua vida que nós esquecemos diariamente, que são os sentimentos que eu coloco aqui, como por exemplo a gratidão, o perdão e o amor. E o que acontece com a nossa mente? A nossa mente, ela nos remete sempre a um passado. Quando a gente é remetido ao passado, nós acionamos um gatilho que, quando a gente lembra o que aconteceu lá atrás, é como se isso estivesse acontecendo novamente aqui conosco. E aí a tristeza surge novamente. Você fica num looping. Tem gente que não consegue sair do looping. E aí vem a depressão. Porque toda hora você fica remoendo o assunto, remoendo. E quanto mais tristeza você tem, mais você vai atraindo tristeza e tristeza. E você fica naquilo e não sai. É tipo um ranço. Aquela pessoa que fica sendo consumida pelos seus próprios sentimentos e pensamentos, às vezes sem até controle. Eu acredito que o despertar é o seguinte: quando você sai de uma situação ruim que você está vivendo, é como se você acordasse e entendesse que a vida não é aquilo. A vida é muito mais do que isso. Se a gente está passando por uma situação difícil, o Criador sabe o motivo. Nós é que às vezes nem sabemos, mas o Criador sabe. Você desperta quando você entende que tudo é um ensinamento. Que o despertar espiritual, ele traz isto. E você começa a indagar como lidar com isso. Quanto mais você limpa o inconsciente, mais você vai percebendo que você é capaz de ter pensamentos nobres, de perdoar, de ser mais grato pela vida, porque você vai entendendo que tudo é um ensinamento e que as pessoas estão na sua vida. Às vezes você foi traída porque você tinha que entender que é uma traição. Perdão está aí. Quem sabe perdoar é libertado. Se livra de um pensamento que atormenta a mente. Às vezes durante anos. Quando a gente desperta, a gente começa a pensar na gente e não no outro. Começa a enxergar e fazer perguntas como, por exemplo, qual é a minha missão aqui? Qual é o aprendizado que eu tive ter passado diante de determinada situação? Qual o motivo disto ter acontecido comigo que eu tenho que aprender com isso? Por que isso se repete na minha vida? Qual é o padrão que está sendo repetido na minha vida que eu ainda não consegui enxergar? Será que eu sou sempre traída em relacionamentos? Será que sempre me passam a perna no trabalho? Será que eu estou sempre doente? O que eu tenho que aprender com esses padrões repetitivos? Qual é a minha missão? O autoconhecimento, ele traz essas indagações e um mergulho para dentro de você. É como se você fosse lá no fundo do oceano e mergulhasse na sua mente para ver o seu passado, mas enxergar o passado como um aprendizado, não como um tormento. Você olhando para o seu passado, você começa a descobrir quais são os padrões que se repetem na sua vida. Alguns conseguem aprender com os erros ou com os desafios, entendem e não criticam ou julgam. E também não se vitimizam. Uma coisa que o autoconhecimento traz é não se vitimizar. Outros não conseguem aprender. E aí, com certeza, o universo, ele tem uma força poderosa, porque ele quer que você aprenda e ele vai deixar você repetir o padrão novamente, até que você desperte e veja por que isso está acontecendo na sua vida de novo. E você vai conseguir acessar camadas internas, a não ter vergonha de você, de ser quem você é. Na verdade, você vai ter orgulho de ser quem você é, porque você vai descobrir quais são os seus pontos positivos e aí você pode explorar muito bem esses pontos positivos, quais são os pontos negativos que você tem que melhorar. E convém aqui frisar que é a sua sombra, é o seu lado negativo que te traz o autoconhecimento. Não é o bem bom da vida, não é aquilo que acontece e você está sempre assim, uau, que feliz eu estou. A felicidade também é parte do autoconhecimento, mas a sombra, os desafios, as dificuldades, aquela pessoa chata e implicante, aquela pessoa que te traiu, aquela dor de uma doença, esses são os principais frutos de um autoconhecimento. É o que te faz refletir sobre a vida. E a primeira coisa que a gente faz quando está neste processo de autoconhecimento se chama aceitação. Aceitação do que é na sua vida, que você passou, como um processo de aprendizado acima de tudo, e não de ser vítima de uma situação. A vítima mantém com ela todos os sentimentos, se duvidar, para sempre. O sentimento vai com ela para o túmulo. O autoconhecimento, a autoaceitação, por mais que você tenha passado por uma situação muito desafiadora, conseguir ressignificar quando se aceita aquilo que é, aquilo que o Criador colocou no nosso caminho para que nós pudéssemos ser melhores diante do
que passamos. O autoconhecimento, muitas vezes as pessoas não querem se aprofundar nisso, porque às vezes o autoconhecimento ele dói, porque você vai olhar para a sua ferida maior, aquela dor que às vezes você quer fechar os olhos e não quer ver. Mas é ela que te traz a força para se conhecer cada dia mais. O autoconhecimento ele pode também trazer a catarse, que é o choro, a liberação das emoções, mas esses sentimentos, essa liberação, tudo isso faz parte do processo. E você está entrando no fluxo de se liberar daquilo que atravanca o seu caminho, para que a prosperidade e a plenitude possam fazer sentido e também parte da sua vida. Mas quando você consegue descobrir quem você é de verdade, analisando as suas sombras e sabendo lidar com ela, eu digo que o céu é o limite. Você não vai ver mais aquela história do passado e ficar remoendo. Pelo contrário, você vai olhar para o seu passado e vai agradecer por ter te feito a pessoa que você é hoje. Isso é libertador. Você tem uma abertura tão grandiosa de consciência que as mínimas coisas que antes te atormentavam não vão mais fazer sentido na sua vida. Se você está aqui assistindo a este vídeo até o final, você já está neste processo. Este é o seu momento. Você está buscando algo além. E este algo além, eu digo, está dentro de você mesmo. Você está no caminho certo. E eu vou fazer aqui, para finalizar o vídeo, trazer aqui algumas dicas de como você pode começar a trabalhar o autoconhecimento. A primeira dica que eu trago é leituras. Leia bastante livros sobre o assunto, sobre o poder da mente, práticas de Ho'oponopono e de meditação. Terapias, que você pode estar buscando também ajuda, e que o seu autoconhecimento seja uma busca constante em sua vida. Finalizo então o vídeo por aqui. Gratidão, querido meditante, e até o próximo vídeo.